Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo estarei resolvendo a questão 22 da prova do ano de 2020. Num paralelogramo, dois de seus lados adjacentes formam um ângulo de 30 graus e medem 5 centímetros e 5 raiz de 3 centímetros, respectivamente. Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor desse paralelogramo e assinale a opção que apresenta essa diferença. Então vamos fazer o desenho desse paralelogramo. Vamos lá, vamos desenhar aqui para a gente poder entender melhor do que se trata. Muito bem, então temos aqui mais ou menos o desenho. Dois de seus lados adjacentes formam um ângulo de 30 graus, vamos supor que seja aqui. E aí temos o lado 5 centímetros, como esse lado é menor que esse, e 5 é menor, então aqui vai ser 5 centímetros. E aqui 5 raiz de 3. Então essa seria a representação da situação problema. Bom, então calcula a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor. Então vamos traçar aqui a diagonal. Inicialmente seria a diagonal menor, tá aqui, que eu vou chamar de D. Reparem que aqui temos o seguinte, temos um triângulo, tá? Então temos um triângulo onde os lados desse triângulo medem 5, 5 raiz de 3 e D. Bom, se temos aqui dois lados de um triângulo, um ângulo entre eles, e queremos saber o terceiro lado, nós vamos aplicar aqui a lei dos cossenos, que diz que em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo compreendido entre eles. Então, vamos aplicar diretamente. Eu falei, vamos aplicar. Então, qualquer triângulo quadrado de um dos lados, então vamos chamar de D, que eu quero descobrir a diagonal menor. Então, teremos o seguinte, D ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois. Então, temos 5 ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado menos o dobro do produto desses dois lados, que são adjacentes. Então, 2 vezes, nesse caso aqui são adjacentes, né? Então, 2 vezes 5 vezes 5 raiz quadrada de 3. Então, o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo compreendido entre eles, no caso, o cosseno de 30 graus. Então, apliquei aqui a lei dos cossenos para poder descobrir a diagonal menor. Bom, vamos então à conta. Então, diagonal menor, D ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25, e raiz quadrada de 3 é 3. Então, 25 vezes 3 vai dar 75. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de 30,
que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui. Então, isso aqui vai ser igual 25 mais 75, 100. Então, 100. Menos 50 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Seria raiz quadrada de 9, que é 3. 3 vezes 50, 150, dividido por 2, 75. Então, aqui seria 75. 100 menos 75, 25. Bom, se d ao quadrado é 25, podemos concluir que d é a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, aquela medida diagonal menor vale 5 centímetros. Agora, eu vou traçar a diagonal maior. Aqui, ó, diagonal maior. Tá aqui, ó. Vou chamar de Dzão. E agora vamos olhar para esse triângulo aqui. Que tem lados 5, que aqui também vale 5, é paralela a esse lado. 5 raiz de 3 e temos que descobrir esse ângulo. Esse ângulo aqui, somado com 30, tem que dar 180. Então aqui vale 150. Então o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Então, diagonal maior vai ficar d ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 3. Vou copiar lá em cima só para vocês compreenderem. Ó, 5 ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz quadrada de 3 vezes o cosseno do ângulo compreendido, o ângulo pelo cosseno do ângulo entre eles, né? Então, 5 raiz quadrada de 3, que é o 150. Tá lá. Então, novamente, apliquei a lei dos cossenos para esse segundo triângulo aqui. Então, diagonal maior, d ao quadrado, dzão ao quadrado, vai ficar 25, nós já fizemos, mais 75, menos 50 raiz quadrada de 3. Quanto vale o cosseno de 150? 150 é 180 menos 30, então está no segundo quadrante. E é congruente ao ângulo de 30, ao cosseno de 30. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Então seria menos cosseno de 30. Né? Então, se cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2, então aqui vai dar menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Já que o cosseno de 150 tem como valor, né, valor negativo. Menos cosseno de 30. Então, isso aqui vai ficar igual a 100. Já que 25 mais 75 é 100, menos. Ó, menos com menos é mais. Então vai ficar mais. Então vai ficar raiz quadrada de 9, que é 3. 3 vezes 50, 150 dividido por 2, 75. Então aqui vai ficar igual a 175. Se dzão ao quadrado é 175, então vamos calcular a raiz quadrada de 175. Vamos fazer aqui em cima. Fazer a decomposição. 175. Possui fatores primos. É um número ímpar, então não é por 2. Também não é por 3, então é por 5. 175 dividido por 5
vai dar 3. 3 vezes 5, 15 para 17, faltam 2, 25, 5 aqui. 5, 7, 7, 1. Então, raiz quadrada de 135, vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 135 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Então é 5 raiz quadrada de 7. Então, Dzão vai ser exatamente 5 raiz quadrada de 7. Então, descobrimos a diagonal maior e a diagonal menor. Tá aqui. A questão pede a opção que apresenta a diferença. Então, vamos calcular a diferença. Então, a diferença será 5 raiz quadrada de 7. Tá aqui, ó. Menos 5. Então, posso colocar o 5 em evidência. Então, vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 7 menos 1. Tá aqui a diferença da diagonal maior pela diagonal menor. E a opção correta é a letra A. Tá aqui. Muito bem, então esse foi mais um vídeo onde eu resolvi a questão 22 da prova do ano de 2020, onde vimos a aplicação da lei dos cossenos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.